Oi, gente linda! Todo mundo chegando aí. Vamos ajeitar o cabelo, que a gente olha aqui agora e dá pra gente ajeitar, né? Tudo bom aí, pessoal? Vamos entrando, vamos conectando nessa live, que vai ser muito legal. Vamos lá. Olha lá. O nosso convidado de hoje já está por aí, mas eu vou esperar o pessoal aí chegando. Dou aqui para o pessoal não perder nada do que você vai falar pra gente. Vamos lá. A pontualidade do nosso médico aí já está aí. Vamos lá. Kelly, Wesley Fabrício. Vamos chegando, pessoal. Bom, vou dando uns recadinhos, né? Chegou a Gi, também tá aí. A Carla. Olha, oi. Gente, a Juliana Henk também tá por aí. Carla. Esses dias eu disse pro Wagner que eu tenho muita vontade de a gente voltar naquele restaurante. Meu Deus do céu, eu lembro daqueles... Ai, que pecado, né? A gente lembrar dessas coisas logo na quarentena que a gente... Gente, eu comecei a olhar minhas lives do primeiro dia de quarentena até agora. Minhas bochechas estão crescendo. Não tá dando isso aí, viu? Mas eu tenho muito desejo de voltar lá. Eu não me lembro, eu sempre confundo. Não sei se é faz de conta ou era uma vez, é uma coisa assim. Ou vou fazer propaganda pra eles aqui também, não dá, né, gente? Mas era muito bom. Ó, meu passarinho tá cantando, vocês estão ouvindo aí, é o Salsicha, que ele gosta de participar das lives também, tá bom? Ó lá, estão ali, ó, ele tá ali falando junto com a gente. Gente, eu vou chamar o nosso convidado aqui, o pessoal já vai chegando. E enquanto isso, ele já vai se preparando ali pra gente ter bastante tempo pra gente poder conversar, ok? Então eu já vou. Vamos lá, vamos aguardar. Olha lá, olha lá, olha lá. Uau! Boa noite, Mara. Boa noite, como é que você está? Eu bem, graças a Deus e vocês aí. Como eu disse, a gente só engordando aqui nessa quarentena, né? Como que você passa? O que você passa? Quem Eu não sei está que para engordando? vacina é só engordando, não dá. Ou a gente pensa em comida ou a gente pensa em comida, né? Não tem jeito isso aí. É E tipo ainda quando a isso. gente fala assim, não vou fazer, aparece alguém com alguma coisa aqui em casa, né? Agora há pouco foi os nossos discípulos que veio com um pratinho aqui. Oh, Tá, que gente, legal. olha minhas bochechas, olha. Gente, olha na primeira live para agora, como é que pode? O senhor conhece algum cirurgião plástico assim, de repente, né? Conheço alguns, Mara, mas eu creio que você vai é, renovar aí por conta própria. Aí já tem gente. Vamos falar um oi aqui, a Bernadette já tá por aí. A Gisele, todo mundo aí chegando. Doc, eu sei que Barbacena também é fria, né? Frio e com força, Mara. É o nosso Com primeiro força aí. inverno aqui e a gente vai ter que se adaptar. Não vai ser fácil, mas nós viemos aqui por Eu- um propósito, não é? É verdade. Eu já estive aí, peguei muito frio, muito frio. Você É, conhece bem. eu já conheço bem, viu? Eu não esperava o frio que eu passei aí. Mas, gente, a nossa live de hoje, esse é o Doc, carinhosamente a gente chama ele de Doc, é o Dr. César, né? E ele, fala o seu sobrenome, como é? Nishimura? Nishikubo. Nishikubo, isso. Ele Isso. é descendente de alemão, como vocês podem perceber, Isso. né? Descendente de alemão. E, gente, ele é uma bênção na nossa vida, a gente caminha muito tempo juntos. E a gente sempre se encontra muito agradável, né, com ele, com a Carla. E eu convidei ele porque eu tenho feito uma série de lives dizendo se pode, né? E aí eu convidei ele porque eu disse, pode, um médico e um pastor. O nosso convite nessa noite, nós vamos conversar um pouquinho dessa diferença de você ter que levar a boa nova, a palavra de fé e de esperança, e ao mesmo tempo ele como médico,
dentro de tudo que nós temos vivido nesses tempos, ele está em loco, né? Ele está dentro do hospital. Então ele pode, a gente quer conversar um pouco da sensação que ele está tendo em tudo isso, né? A sensação de como pode, né, um pastor e um médico viver esse conflito dentro dele na hora de dar uma notícia, na hora de passar até esses momentos que tem passado, né, essa insegurança, né, que a gente passa também como pastores, para levar a boa nova, para falar a palavra de esperança, para manter a fé viva e aquecida e avivados, e também a realidade, né, Doc? Então, primeira pergunta que eu quero fazer para você, como foi seu chamado, que agora você está aí pastoreando essa cidade? Gente, eu quero também uma outra coisa, sintonizar vocês. Barbacena é a cidade onde eu estive algumas vezes, é a cidade onde eu vejo demônios materializados. É algo impressionante. Você chega na cidade, a atmosfera dessa cidade muda. Ele vive ali numa cidade com a palavra seria assim, uma intervenção maligna maciça. É visível. Você vai em lugares, na questão quando eu ia ministrar ou ministrar na cidade, é visível de eu estar no lugar e ver, sabe, demônios ali. Então, ele vive numa cidade que tem uma opressão muito grande. Então, a gente quer ouvir um pouquinho de você, como que você foi parar aí, como está sendo a sua vida em hospital e igreja. Fale pra gente de você um pouquinho. Mara, eu vou tentar resumir um pouquinho a questão da profissão. A profissão minha foi um negócio muito interessante, Mara, porque assim, a intenção minha hoje aqui é glorificar o nome do nosso papai. Amém? A gente estava lá com os meus 17 anos e aí no colegial, na época era colegial, né? Hoje é ensino médio, né? Então é sinal que já passou um certo tempo. E aí eu gostava muito de exatas. Eu me identificava demais com física, com matemática, álgebra, aquelas coisas, né? E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, e agora? Eu vou fazer computação, que eu gostava demais de computação, né? Mas aí o pessoal ficava falando na minha cabeça, não, faz medicina, você consegue passar em medicina, medicina dá dinheiro, medicina isso, medicina aquilo, né? Eu falei assim, cara, e agora, né? Bom, conclusão, como é que eu decidi a minha vida profissional? Assim, eu achava que era eu, né? Aí eu peguei e fiz toda uma tabela, aí eu coloquei as vantagens da computação, as vantagens da medicina, coloquei tudo somando as vantagens uma contra a outra e através de um mecanismo usado em exatas, eu achava que eu tinha decidido a minha vida e ganhou medicina. Então foi assim, com 17 anos de idade. Um sorteio. Na verdade foi uma questão lógica, né? Porque eu coloquei tudo numa tabela e aí quem venceu foi medicina. Mas assim, eu analisando a minha vida, Mara, eu vejo que se eu tivesse eu mesmo escolhido exatas, eu creio que eu teria me tornado um cara assim extremamente gelado. Gelado porque eu ia ficar atrás de uma tela de um computador. E Sim. aí então... Eu acho que você está dando um tiro no pé, porque a Gia ali está falando que ótima dica, eu acho que ela está... Olha, cuidado com essas palavras, que eles podem pegar tudo, Doc. A Gia é tua filha, não é ali? Então, na verdade, minha filha, a Gia é minha filha. Ela tá de zoeira, ela conhece essa história. E aí, Sim. Na verdade, o que eu estou fazendo? Estou tentando dar uma noção para vocês como que é a intervenção de Deus na nossa vida e muitas vezes sem nem mesmo a gente perceber, porque a gente acha que a gente está tomando conta de algumas escolhas e, na verdade, o Senhor ele vem com graça e vai colocando você, quando você ainda está distante dele, ele vai te colocando num lugar onde depois você começa a entender. E a prática da medicina, Mara, me trouxe assim essa chance de eu poder me conectar com pessoas, comunicar com elas, sabe?
ter habilidade para poder dialogar com pessoas com diversos níveis de conhecimento, de cultura, de estado físico. Então, isso trouxe uma nova realidade para a minha vida, sabe? Se eu ficasse atrás de uma tela de computador, eu ia ser, assim, realmente um cara alheio à sociedade, alheio à comunicação pessoal. Então, essa questão da medicina me trouxe isso para a minha vida, trouxe esse upgrade que Deus promoveu para mim, eu vejo dessa forma. E aí, a prática da medicina vem vindo desde então, né? E nesse meio tempo eu acabei tendo um encontro verdadeiro com Deus. Aí o que acontece? Você começou a me perguntar a respeito desse paralelo medicina, de ser um praticante da palavra, ser um filho de Deus onde quer que a gente esteja, né? E a palavra fala que a gente, todos nós, você, eu, quem está ouvindo a gente aí, todos nós somos sacerdotes. Então, assim, onde quer que a gente esteja, quer seja profeta, quer seja médico, quer seja engenheiro, advogado, em qualquer lugar, nós somos sacerdotes. A gente faz a intersecção do céu com a terra. Então, assim, a questão da gente estar lá, no meio dessa pandemia, aquela ansiedade, tem gente que está pirando no meio de tudo isso, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de poder, não por nós, mas o Espírito Santo através de nós, servir como um canal de esperança, um canal de tranquilidade, um canal assim para trazer um discernimento para a vida da pessoa e ali ministrar na vida dela, trazer algo do Espírito Santo mesmo para a vida dessa pessoa. Então, a própria medicina em si, ela nos ensina também a essa questão mais aguda de lidar com pacientes no leito de morte, né, já quase praticamente já evoluindo para óbito. Então, a gente tinha inclusive aulas de relação médico-paciente, né? Então, tem bastante discernimento acadêmico nisso tudo, mas vai muito também do nosso discernimento pessoal naquela hora, naquele momento de ministrar na vida da pessoa. É verdade. Quando a gente conversou um dia, né, que nós conversamos pelo WhatsApp, eu perguntei para o Doc como é que estava a Barbacena em tudo isso, nessa pandemia, e aí ele me disse, está do jeito que o papai gosta para fazer milagres, né? E realmente essa visão de que a gente está vivendo um tempo que é o terreno preparado para grandes milagres. Mas há também aquela situação, como você disse, pessoas que já estão entrando em pânico por muitas coisas, né? Há uma situação difícil, como você disse, vocês estavam preparados você está preparado sempre para lidar com essas situações, mas o caos que hoje a gente vive, porque hoje nós vivemos algo que nunca ninguém esperava, né? A gente não esperava viver assim, viver o que nós estamos vivendo, presos numa live, usando ferramentas que a gente não tinha antes. E para você, quando você vai para o hospital trabalhar, quando você volta para casa, como é que você se sente nisso? Eu quero saber agora a questão do profissional vivendo esse momento de ir e vir, né? Porque você está ali, está exposto sempre, né? Mara, assim, a gente se expõe, porque inclusive no último plantão a gente se paramentou todo, e é capacete, é máscara, e é avental descartável, luva, tudo, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente pensa, o pensamento nosso é a nossa família, é com quem a gente convive, né? Então, assim, quando a gente chega em casa, eu vi que você tem um cachorrinho passando ali atrás, aqui em casa tem cachorrinho também. Ele vai passar várias vezes. O periquito subia de um lado, ele passa na escada. Então, assim, eu falo até para a nossa cachorrinha, eu falo assim, olha, nem chega perto de mim, deixa eu tomar meu banho primeiro, né? Porque a cachorrinha vai entrar em contato comigo e, evidentemente, vai lá para dentro, vai entrar em contato com a Carla, com a Júlia, né? Quando a Gi estiver aqui com a Gi também. Então, o nosso medo a família, é o próximo, é o outro, né? Porque, por exemplo,
vamos supor, tá todo mundo usando máscara, não é verdade, Mara? Sim. Qual é o pensamento geral? O pensamento geral é usar a máscara para me proteger ou é usar a máscara para proteger o outro? Porque quando você passa a pensar que você está usando máscara para proteger o outro, significa o quê? Que se você, evidentemente, tiver com o coronavírus e você der um espirro, você der uma tosse, você vai infectar outras pessoas. E aí você vai aumentar a subida da curva de infecção. E aí você piora a chance de alguém que evoluir de uma maneira grave ter uma chance de sobreviver, uma chance de poder ganhar uma vaga no CTI. Né? Então, assim, são pensamentos que começam a você entender a situação. Né? Então, essa questão do ir e vir, para nós, ela é uma questão assim, de pensar sempre na família, no outro, no próximo, né? Usar máscara por causa do outro. Né? Então, quando a gente está lá, a gente vê diversos tipos de comportamento com relação a esse tipo de pensamento. A máscara é para mim ou a máscara é para o outro? Né? Então, agora nós estamos atravessando uma fase, Mara, que o vírus está interiorizando, ele está saindo das grandes metrópoles, está evoluindo para o interior. Eu trabalho numa cidade pequena, né? Os casos estão começando a aumentar lá. Então, o que a gente está vivenciando agora, realmente, é uma fase que a gente precisa tomar extremo cuidado, principalmente nesse ir e vir, porque o que já foi feito, já foi. Amém, beleza, não fizeram lockdown, não fizeram nada, né? Hoje nós estamos vivenciando isso. Então, agora é a fase da gente realmente multiplicar os cuidados e as precauções, né? Principalmente nós da área da saúde. Eu acho muito legal, sabe? Porque eu tô fazendo essas perguntas, assim, são simples e a gente tem ouvido bastante. Mas sabe o que acontece, Doc? Às vezes as pessoas ouvem na TV e elas pensam que está muito longe delas. Então, por isso que é legal você falar, você é de casa, você é o cara que é um pastor da Fonte Church, é um pastor que está no nosso meio. Então, pessoal, né, a igreja está nos ouvindo, é algo que é uma pessoa que está falando para você que realmente está acontecendo. Então, isso é bacana também, porque às vezes a gente vai ouvindo e pensa que é muito longe da gente, né? Ah, mas é lá na televisão que estão falando. Ela não conseguiu ouvir de uma pessoa que tem autoridade, como você de falar, como médico, uma pessoa de autoridade no nosso meio, como pastor, uma pessoa de autoridade que está conosco e fala, ó, gente, vamos tomar cuidado mesmo, né? Isso que é legal, né? Por isso, assim, eu senti muito forte de ter você conversando e passar esse ambiente espiritual e também esse ambiente de necessidades que a gente precisa, porque depois a gente pode falar assim, nossa, não tiver fé. Tem várias situações que vão colocando e muitas vezes foi falta de cuidados, né? A gente tem que cuidar, a gente tem que orar, a gente tem que repreender, mas a gente tem que fazer todas as coisas. Não podemos nem para um lado ou para o outro, não é, Doc? E você em Barbacena, né? Como é que você está se sentindo, né? Pastoreando aí. Como eu disse, eu vejo essa influência, uma liga muito forte, a questão assim espiritual dessa cidade. Como é que você está se sentindo? Porque junto com o seu primeiro pastorado aí veio a pandemia. Você ganhou um pacote completo, né? Você ganhou um brinde, é um pacote completo para você. Parece uma panela de pressão, Mara. Sabe quando você quer que a batata fica pronta logo, aí você corta em pedaços pequenos, coloca na pressão para ver se o negócio acelera? Então, assim, foi algo assim fantástico, porque o sair da fonte lá em Cosmópolis, ir para Belo Horizonte, foi todo um processo de amadurecimento, sabe, Mara? São coisas que foram evoluindo passo a passo, aprendendo cada detalhe, em cada circunstância. Como a Bíblia fala, de fé em fé, de glória em glória, você vai evoluindo ali, você vai crescendo na fé, né? Você vai trabalhando a salvação nisso tudo. E aí, o chamado em si para Barbacena foi algo que foi assim,
é como se Deus tivesse realmente preparado todas essas coisas, porque a gente chegou a um ponto lá em Belo Horizonte que a gente estava numa caminhada, só que Barbacena ela estava com uma situação, uma circunstância de família, e era algo lindo, porque pastor Wagner, pastora Beth ali, com os netos se multiplicando, né? E aí, É. assim, puxa vida, eu quero estar com os E meus ali, netos, eu quero. e ali é tão rápido que vem de dois, né? É isso mesmo. E aí, assim, é tão lindo isso. Eu falo assim, puxa vida, pastor Wagner, pastora Beth, vocês têm todo o direito de curtir seus netos, né? Então, foi algo que, assim, Deus foi mostrando pra gente o encaixe das coisas, assim, de família mesmo, sabe? Eu costumo falar família de sangue e família do sangue, né? O pastor Wagner com o coração na família do sangue do Cordeiro aqui em Barbacena, mas também com o coraçãozinho voltado ali para a família de sangue, ali os netinhos se Sim. multiplicando, né? Então, assim, e aí Deus pega alguém da família do sangue e fala assim, César, Carla, agora é sua vez lá. Uhum. Então, assim, foi muito legal foi tudo debaixo de oração, buscando discernimento do Espírito Santo. É, tinha até, Mara, uma questão, por exemplo, de assim, a gente pensar, eu com a Carla, por exemplo, assim, cara, eu acho que não é para a gente ir para Barbacena, mas nós Uhum. oramos. Né? Teve tanta coisa na nossa vida, Mara, que a gente achava que não, mas a gente, assim, Senhor, fala no nosso coração. A gente quer ouvir a tua voz, a gente quer ouvir a tua direção. E aí o Uhum. Senhor ele vinha e mudava o coração, mudava aqui dentro, sabe? E aí começou a gerar um fogo no peito, assim, de amar os queridos aqui de Barbacena, de desejar vir para cá, de querer fazer algo assim para alegrar o coração do Pai, para trazer esperança para o pessoal dessa cidade. E assim, Mara, grandes coisas. Nós estamos aqui desde da segunda quinzena de dezembro, grandes coisas o Espírito Santo tem feito aqui no nosso meio. E aí, essa questão existe uma maldição, porque aqui, historicamente, teve toda essa questão dos manicômios, essa questão do Conta um pouquinho, holocausto. conta um pouquinho da história de Barbacena, porque eu acho que as pessoas não conhecem muitas vezes. Assim, conte levemente, né, aqueles fatores do que os pessoal, como é que era no começo, até ligado à medicina, né? Os cadáveres, os esqueletos que iam levado. Conta assim bem rapidinho para o pessoal entender o local onde você está trabalhando. Então eu penso, sabe, assim, eu olho como profeta só vai olhar profeticamente, né? Mas eu vejo você como um profeta aí de que você consegue tocar as duas áreas, né? O mal que foi feito pela medicina até, que foi um mau uso de muitas coisas, né? E também você consegue tocar a questão espiritual como pastor, né? Você está no lugar certo com uma chave certa. Você é uma chave certa nessa cidade, né? Glória a Deus por isso, Mara. Fico feliz de ouvir isso através da sua vida. Sim. E assim, é, resumidamente, para quem não conhece, houve uma história aqui em Barbacena conhecida como Holocausto Brasileiro. 60 mil pessoas foram, não digo Exato. que foram mortas, mas morreram aqui por questão de que Barbacena era um centro de referência nacional como um manicômio. Então, haviam trens que vinham de várias outras localidades do país todinho e os trens eles paravam nas cidades e nos dias corretos, definidos, as pessoas já tinham separados indigentes, pessoas com distúrbios psiquiátricos, alcoólatras, pessoas de todo tipo que a população da cidade rotulava como louco, né, como problema mental, e eles empurravam para dentro dos vagões. E esses trens, eles paravam dentro do manicômio de Barbacena. E aí eles eram descarregados ali. E ali, com a Mara estava comentando a respeito da medicina, o que acontecia? Existia a intervenção
de um Deus que a Bíblia chama de Mamon. Existia a intervenção de lucro, existia a intervenção de comércio de cadáveres, de esqueletos, essas coisas para as faculdades de medicina, não só localmente, como também na região. E aí que começou a distorcer, a deturpar toda a coisa? A sociedade começou a empurrar para dentro dos manicômios pessoas indesejadas no meio da sociedade. Então, exemplo simples. Uma moça de família engravidou de algum rapaz assim desconhecido ou assim de pouco poder aquisitivo, e aí a família falou assim: meu Deus, que escândalo é esse? Ou até negro, não, né? exatamente. Racismo e tudo, Racismo. toda essa questão era uma acepção tão deteriorada que se fazia de pessoas, que aí todo mundo começou a ser empurrado para dentro desse manicômio. Oh, essa menina aqui é louca, tá? Não sou louca. Ah, mas você é louca. E aí empurrava tudo lá para dentro. E aí então tem várias histórias, pessoas comentando que a cidade aqui sempre ela não foi fria, ela era gelada. Então havia um pensamento de que aquele que era com problema mental, a baixa temperatura auxiliava no tratamento. Mas o eletrochoque também era extremamente utilizado. Logicamente, não havia anestesia naquele tempo, muita gente morria, muita gente tinha sua saúde deteriorada por conta disso, mas tem relatos também que tinha gente que já estava moribundo, já estava praticamente quase morto e era jogado num caldeirão para já morrer de uma vez e separar a carne dos ossos, para poder... O que a pessoa está visualizando ali? O esqueleto daquele paciente. Para quê? Para vender, né? Então tem relatos aí de caminhões passando repletos de cadáveres para lá, para cá. Era uma história terrível. Então, o que isso traz de maldição para a nossa cidade e para a região é algo assim de um impacto muito grande. Eu me lembro que a primeira vez eu estava indo com o Fabrício, né? Que a gente foi fazer uma conferência aí. E foi muito assim, muito estranho. Porque Belo Horizonte, quando a gente chega, a gente tem um céu aberto, né? Parece que você saiu até do Brasil. Quando você chega em Belo Horizonte, é algo muito diferente que acontece ali. E nós estávamos indo, conversando, né? E de repente eu senti essa diferença, né? No mundo espiritual. Eu senti uma diferença muito forte. Eu falei, nós mudamos de céu aqui. E aí ele disse que a gente tinha passado exatamente da fronteira onde era uma cidade e outra, né? A linha da cidade de uma e outra. E a placa mesmo fica um pouco além, à frente, mas ali já mudava a cidade. E realmente a gente sente isso muito forte, né? Da mesma forma que a palavra também diz que onde superabundou o pecado, superabundará a graça. E a gente crê nessa cidade por isso. Amém. Será uma Graças a cidade... Deus. Nós cremos que nessas cidades que vai ter muitas coisas que vão acontecer com poder e milagre na vida de vocês e da igreja aí, como sempre aconteceu, com o Marcelo e com a Verbena, que são os fofos, com o Fabrício, o tempo que ele ficou aí, com a Beth e o Wagner, né? Então a gente também crê que sempre o Senhor vai... Eu creio que há ministérios que têm que funcionar em determinado tempo, né? Então acho que o tempo para a cidade agora é de vocês. Né? Então não é a mudança do tempo. Eu acho que essa pandemia, tudo isso que veio acontecendo são sinais que Deus vai dando para que esse tempo de vocês, né? A gente não consegue entender os caminhos e o modo do que o Senhor vai fazendo. A gente tem que deixar Ele fazer com a gente, né? Como Ele tem que fazer. Amém. Mas eu queria só comentar benção. uma coisa a respeito dessa questão de céu, Mara. Eu não quero trazer nenhum receio, nenhum medo, nada disso, mas eu já compartilhei com alguns irmãos aqui em Barbacena, mas certa vez eu tive uma visão do céu também, Mara, e foi exatamente o que você me disse. O que eu via do céu é o seguinte: existe um buraco aberto no céu, sobre Barbacena, só que sobrevoavam milhares de demônios, fazendo o quê? Tampando o buraco do céu. Exato.
Então, assim, existe o céu aberto? Existe. Mas existe também essa interferência demoníaca na região. E eu não digo não só na cidade, porque eu posso falar que é na região, porque eu estou trabalhando na região. E na região eu vejo a interferência na vida das pessoas, refletida assim, de várias maneiras assim, trágicas, sabe? Mas eu também creio nisso que você falou. Eu creio num tempo diferente de Deus para cá. Sim, e também é aquilo, né? Porque eu creio que nem você falou, esse céu aberto, né? Que existe, e eu acho que todo o Brasil tem esse céu aberto, né? É uma coisa no Brasil. Exato. Só que aí nessa região existe ainda uma camada que não foi destronada, não foi rompida ali dentro ainda, né? E eu vou contar alguns relatos, assim. Eu já estive em casas aí, ou lugares de viver assim, ó, materializado, né? De dormir, assim, ó, realmente como uma pessoa, né? Materializado um demônio de falar, assim, de olhar e falar, se você confundir até, sabe? Mas não pode ser, né? De tão real que... Então, a intensidade demoníaca, a manifestação da intensidade demoníaca na cidade é mais forte, é mais intensa, né? Nada que o Senhor já não tenha derrotado, mas nos cabe ainda fazer essa caminhada para chegarmos a ver o céu aberto como no Belo Horizonte, quanto todas as cidades que a gente vê um forte mover, né? Amém. Um mover muito mais rápido, eu acho, né? É verdade, Mara, porque assim, como eu tinha dito para você antes, a ação do Espírito Santo nesses tempos agora tem sido tão intensa que irmãos têm testemunhado coisas assim extraordinárias. Por exemplo, você falou de ver demônios materializados, né? Tem uma família que relata, falou assim, olha, a gente está dormindo e a gente vê um vulto negro, ou então aquele palhaço lá do filme It, né? Ou então um pássaro negro, coisas assim visíveis, né? Mas ao mesmo tempo, Mara, tem relatos da mesma família dizer assim, cara, eu estava deitado na minha cama e eu senti que alguém chegou perto de mim. E eu tinha certeza absoluta que era um dos meus filhos. E aí ele falou assim, bom, a hora que eu abri o olho, com certeza ele vai me pedir alguma coisa. E eu abri o olho e eu não vi ninguém. Mas quando eu abri o olho, eu vi uma fumaça enchendo o quarto. E aquela fumaça que enchia o quarto não me trouxe medo, muito pelo contrário, me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, alegria. Então, Mara, é que nem você disse, quando a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu creio que chegou um tempo de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo aqui nessa terra. E já começou, e já está acontecendo. Eu creio que a intensidade que o Espírito Santo vai se mover aí, em revelação, visão e manifestação de glória é muito maior, porque é uma conta básica, né? Se o maligno está fazendo isso para colocar medo, realmente o Senhor vai impactar dessa mesma forma, com muita intensidade, né? E isso é uma coisa que eu não gosto muito dessas repreensões demoníacas. Eu não sou muito dar muito ibope para Satanás. Eu prefiro falar da glória que o Senhor vai tomar essa cidade. A gente não pode negar a manifestação, mas a gente não pode idolatrar e se basear nossa fé sobre do que acontece do lado maligno, né? Mas sim na graça e no poder de Deus, que o Senhor vai fazer. Né? É um local que a gente crê, é uma cidade muito bonita, Deus tem coisas para realizar e vai usar, né? Vai ser poderosa as coisas que vão acontecer. Mas me diz assim, ó, eu convidei você também para trazer uma palavra, assim, que o Senhor tem falado no seu coração. Agora você já deu uma explanação médica, você já falou do seu chamado. Eu gostaria que você profetizasse sobre essa nação brasileira, liberando uma palavra para as igrejas, assim, palavra que o Senhor tem falado no seu coração, pastor. Agora, pastor César. Mara, assim, só para deixar finalizado aquela questão de tudo que a gente acabou de falar, a estratégia que a gente tem traçado aqui é fundamentar
as coisas da palavra, as coisas do reino de Deus, desconstruir muita coisa que estava sendo entendida de uma maneira distorcida, para tentar reconstruir algo que ficou para trás. Só que tudo com embasamento bíblico, e junto com isso, nessa fundamentação da palavra, né, nós temos 7 valentes, orando e jejuando 24 horas por dia, em favor da igreja, em favor da cidade, em favor da nação, das autoridades e do planeta inteiro. Então, assim, eu creio que a igreja em si aqui, ela é muito unida, ela é muito junta, sabe? Então, o que o Espírito Santo manifesta com comunhão aqui no nosso meio tem sido algo extraordinário. E eu queria deixar esse testemunho para glorificar o papai. Glória a Deus. Com relação a essa questão da palavra pastoral, Mara, o que eu creio é que, assim, toda essa questão, a gente enxerga a pandemia como sendo o princípio das dores que a Bíblia trata. Então, eu vejo com os olhos assim, para o lado da igreja, é um chacoalhão, eu falo assim, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo. E para o mundo, é um alerta, para assim, gente, olha para mim, olha, eu sou o Deus de toda a criação, eu sou o Deus que mede o universo aos palmos, eu sou o Deus que coloca as estrelas uma a uma com o meu dedo e chamo cada uma pelo nome. Então, assim, eu vejo essa situação agora, Mara, e analisando todas as coisas que estão acontecendo, mesmo que nem você falou, a gente está se encontrando através de mídia social, a gente está publicando mensagem no YouTube, por aí vai, né? Mas a gente está começando a acordar, a gente está começando a tomar um chacoalho, um pedala do Pai, né? E aí eu vejo que tudo isso está começando a se movimentar para quê? Antigamente existia a manifestação da glória de Deus. E quando existia a manifestação da glória de Deus, existia sinais, prodígios, milagres, era coisa instantânea. Só que ao mesmo tempo, Mara, havia juízo também. Então, assim, quando a manifestação da glória é algo assim extraordinário, algo grande, algo presente, algo diário, sabe? As coisas do reino de Deus ficam assim, como se fosse uma internet de banda muito larga, é coisa assim, pá, é na hora, né? Por que os filhos ali do Arão, né, foram exterminados ali quando foram levar fogo estranho ali? Porque a manifestação da glória era extraordinária. Né? Por que Uzá foi morto ali quando ele segurou a arca que estava caindo do carro dos bois? Porque ali a manifestação da glória era extraordinária. Por que na igreja primitiva tinha a manifestação de todos aqueles prodígios, aqueles sinais lá? Porque a manifestação da glória era extraordinária. E eu creio que o Espírito Santo está preparando esse tempo. Para quê? Para que aquela igreja, aquela primeira casa, Mara, onde a manifestação da glória foi extraordinária, é a preparação para a segunda casa, é a preparação para a segunda igreja, é a preparação para a manifestação extraordinária da glória de Deus. Então, é como se fosse uma preparação da igreja para que seja a segunda casa com muito mais glória do que da primeira igreja primitiva. Eu já falei para as pessoas lá da nossa igreja que eu sonho com a igreja primitiva, onde a gente não precisa chegar a todo culto e falar assim, e pregar uma palavra de dízimos e ofertas, sabe? Não, eu sonho com uma igreja onde as pessoas, assim como a viúva pobre, vai lá e deposita tudo que tem. Por quê? Porque tem um coração cheio de fé no Deus criador de todas as coisas, no Deus que projetou tudo, no Deus que predestinou você, eu, todo mundo, para viver junto com Ele, sabe? E chega lá no gasofilácio e deposita tudo. Por quê? Porque confia, porque sabe quem Deus é. Só que assim,
A partir do momento que a gente compreende que essa manifestação da glória do Pai vai ser redobrada na segunda casa, agora eu sonho com o quê? Agora eu sonho com a segunda casa, agora eu sonho com aquela igreja, agora eu quero fazer parte. Nem que eu não esteja lá, eu quero fazer parte para quê? Para construir, para pavimentar um caminho para que a igreja chegue lá. E eu creio que é isso que está acontecendo. Amém. Eu creio que quando nós voltarmos a uma realidade também, a gente nunca vai ser exatamente o que você falou. Nós não vamos conseguir ser igreja mais como nós éramos. Porque Deus teve que mudar, gente. Teve que mudar. Eu vi esses dias, todos que falavam, né? Até os pastores mesmo. Ah, porque internet não vou entrar na internet, eu não sou de internet. E hoje é uma ferramenta, né? Então, pela risadinha, acho que você falava assim. Falava. Ah, eu não sabia. Desculpa aí, hein? Não, de boa, eu tô pronto para mudar. Então, assim, era eu mesmo, por exemplo, eu nunca me imaginei tendo um canal, né, fazendo tudo isso, né? Tamo aí tirando sarro de ti. Não, a Gi falava para mim o tempo todo. E aí eu falei assim, não, Gi, eu tô atento, Gi, me ajuda aí. Se for para abrir aí essas redes sociais, essas mídias sociais, vou entrar nessa então. Mas assim, agora... Mara, foi um processo de transição. Eu confesso para você que foi transição, viu? Desculpa aí, né? Eu não sabia. Mas assim, realmente essa mudança, né? E eu vejo assim, eu achava... eu acho assim, a internet você pode usar para coisas boas e ruins, né? Mas depende do que você queria. Então, para mim, sempre foi algo muito bom e eu nunca tive problema. Mas aí, ó, meu pai mandava a criatura na rede social. Imagina, gente. Então, ela deve estar com pipoca, vendo meu pai fazendo uma live ainda, hein, gente? É a glória agora, né? Nunca esperava por essa, né? Obrigado, Gi. Você me impulsionou, viu? Obrigadão, filha. Não, e as pessoas eu sempre falei para o pastor Luiz, na verdade, né, que tinha muita gente falando muitas coisas na internet, né? Mas tem homens com tanta sabedoria, como eu vejo em você, como eu vejo no pastor Luiz, que não estavam na internet e não deixavam a gente ouvir. E a gente acabava até ouvindo, a gente escolhe, porque quem anda na internet escolhe o que quer ouvir. As pessoas que estão nos ouvindo é porque escolheram estar nos ouvindo, né? Então, assim, tantos homens de Deus, homens com sabedoria, como o pastor Luiz, você, outros que a gente tem também no nosso meio, e a gente não tinha essa possibilidade, os jovens não tinham essa possibilidade de ouvir e conhecer. E eu achei bem engraçado que o Wagner, você também, né, pregou lá fez um momento lá com a GR oficial, né? Aí eu falei, como é que é? Daí ele, o César, daí eu, nossa, o César vai, sabe, assim, porque essa geração agora, nós precisamos influenciá-los. E nós não vamos influenciá-los dentro do nosso escritório, dentro da igreja. Não, nós vamos influenciá-los falando aonde eles estão. E eles estão na mídia. Eles estão aí ouvindo a gente, eles vão rir da gente, eles vão ouvir, né? Eles vão se divertir, né? Eu tive que fazer o canal. Rapaz, eu não conseguia falar, inscreva-se no canal, toca o sininho, dá o seu like. Meu Deus, como é que tem que falar tudo isso? É difícil. E agora ela disse, mãe, precisa reportagem para o próximo mês. Rapaz, isso dá um tempo na gente. Olha. Ô, Mara, eu vou aproveitar só para amarrar um negócio que eu falei lá atrás. Você lembra que eu falei para você que eu gostava demais de computação, de tecnologia, essas coisas? Olha a oportunidade que Deus está me dando. No caminho agora da palavra, começar a me envolver nesse meio de tecnologia. Para mim está sendo extraordinário. Para mim está sendo bom demais. Que legal. Mas eu quero te incentivar a você ter esses momentos de colocar seu rosto na mídia, colocar, sabe, falar. Sabe por quê? A gente esquece de uma coisa, sabe, César? É que essa juventude, muitas vezes eles ouvem, mas eles ouvem pessoas que não têm uma instrução como você tem,
uma pessoa que tem um legado como você tem, uma família, a questão também de ser uma pessoa que, né, que carrega um diploma. E às vezes a gente ouve, a gente vê na mídia tanto Zé Mané, e as pessoas acham que. E aí acaba influenciando uma geração que não precisava ser assim. Eu tenho entrado num grupo de. Eu entrei no grupo, não. Eu ouvi um lance no Facebook e eu entrei. Mandei meu nome e tal, e aí o rapaz começou a conversar comigo, e realmente aquela coisa assim, vendendo a palavra profética, vendendo profecia, coisas horríveis. Eu fiquei indignada, mas indignada com aquilo, sabe? Daí eu me culpei. Eu me culpei que quanto tempo eu fiquei assim, sem fazer nada, sem botar minha cara na mídia, sem falar. Então, a culpa é minha. Né? Ele tá lá com a mão no sal e ele falava assim, não, se você agora compartilhar essa live aqui, eu vou revelar tal coisa, mas eu só revelo o que Deus falou quando você compartilhar. E agora ele me manda cobrança todo dia que eu não tive voto ainda, sabe? Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Do profeta que não fez, entendeu? O profeta que não reagiu a isso. Eu fiquei quantos anos fugindo disso, de ser uma pessoa pública, de falar, de estar no meio, né? Assim aconteceu com você, vai acontecer se a gente hoje não tomar uma atitude, né? É verdade, Mara. Eu tenho comentado, inclusive aqui em casa, por exemplo, se eu olho para a Júlia, Júlia é nossa filhinha, ela tem 8 anos de idade. E se eu vejo que ela é uma menina mimada, a culpa não é da Júlia, a culpa é minha. Não. Sou eu quem mimou ela, fui eu quem mimei. Exato. Então, assim, se realmente a gente não olhar para nós mesmos e olhar para a nossa responsabilidade para ser pelo menos uma referência para a juventude, para as crianças, né? A gente pisou na bola. A gente recebeu de graça o que o céu nos deu e a gente não compartilhou. E eu creio que a nossa geração precisa olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, nós temos uma grande responsabilidade. Porque essa geração de jovens, essa geração de pequenos, é a geração que vai formar a segunda casa gloriosa, a igreja do final. E eu vejo assim, sabe, Jéssica, eu comecei a me analisar nessa quarentena, no sentido assim, quanto tempo eu tentei fazer pessoas me seguirem dentro da igreja que não vão me seguir e não vão me ouvir. Mas havia uma geração que hoje eles chamam de geração Nutella, que eu odeio quando falam isso, porque quando falam isso eu me culpo porque eles são assim. E eu vejo, eu vou dizer na área profética, de ver pessoas falando que são profetas e fazendo certas barbaridades que eu fiquei indignada. Então, assim, a gente não pode, como você é um mestre na palavra, né? Você é um pastor, um mestre. Então, a gente vai olhar para pessoas, para os jovens que não têm instrução, muitas vezes que estão indo nessa igreja do movimento do youtuber sem muita base, e a culpa não são deles. Eles não são culpados, a culpa é nossa que a gente não estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa que a gente tinha que fazer. Eu creio que nós somos chamados para alguns lugares, alguns pontos. E nós, com a geração passada, e um outro problema que a gente tem de geração é que a gente acha que a nossa geração foi a supra-sumo, né? Mas vamos lembrar de algumas coisas, né? Que a gente viveu e passou, e aí a gente fala para... Agora não, eu vejo homens e mulheres jovens casando, eu vejo buscando a Deus, buscando santidade. Então não é assim as coisas. A coisa que no nosso tempo muitas vezes não tinha, né? A gente mesmo se converteu. Entende? Agora, a culpa é nossa. A culpa é nossa, sabe? Agora, eu não gosto que chame eles de Nutella. Eu não gosto que chame essa geração assim. Por quê? Porque exatamente isso. Porque nós nos ocultamos de ensiná-los. Aonde eles estavam, no ambiente deles, né? Então, então mostra essa carinha por aí, viu? Viu, Gi? Amém. Ajuda ele a fazer umas lives aí. Concordo com você, Mara. Eu acho que é um chamado realmente para responsabilidade e diante da nossa conversão, né, Mara? Porque a gente olhou para a cruz e a gente viu um ato de amor imensurável e a gente olhou para dentro da gente e a gente viu que a gente não merecia tudo aquilo. Então, a gente precisa.
A gente precisa Sim. colocar a cara para falar desse amor, para testemunhar, para a gente ser testemunha onde quer que a gente É. esteja, mesmo que virtualmente, não é? E cair os nossos preconceitos, né? Eu digo assim que a nossa geração, pelo menos eu, a gente tem muito preconceitos. E quando a gente sai de dentro da igreja, a gente vê quantos preconceitos a gente pensava que não tinha e tinha, né? É verdade. Então, e você ainda tem a facilidade que você lida com o povo, você vê muitas coisas, então, mas quando os pastores só ficam dentro da igreja, só cuida do rebanho, e não se mistura com a comunidade no geral, isso é maior ainda os preconceitos, mesmo que se pregue diferente. Chega no altar, eles pregam diferente, mas dentro, eu falo que você me conhece, eu nunca fui uma pessoa muito certinha e muito menos religiosa. Mas com os lugares que eu ando pela noite por aí, eu tenho visto quanto ainda eu estava religiosa. Agora acabou o resto, tá, César? Agora. Graças a Deus, né, Mara? Porque, assim, religião é um negócio, assim, parece um câncer, né? Ele vai infiltrando, assim, na vida da gente, é tão maligno, é um negócio tão ruim. E, às vezes, que nem você disse, a gente demora para identificar, a Uhum. gente começa a perceber, assim, de repente, o Espírito Santo revela e cai a ficha, assim, cara, religião, estava vivendo um negócio ruim, maligno, né? Mas eu estou atendendo lá, Mara, e eu acho engraçado, porque às vezes a gente vai conversando com a pessoa e eu pergunto do coração da pessoa, como é que está a vida dela, como é que está o relacionamento familiar, se está tendo problema, e aí faço uma receita e junto com a receita vai assim, olha, tem uma mensagem no canal da nossa igreja, aí eu anoto o canal da nossa igreja ali, junto com o receituário, eu falo assim, toma aí, assiste lá, acho que vai te acrescentar na tua vida. E tem sido assim. Tá indo. A Berna falou que eu sou fora da casinha. Eu falei, casinha nem tenho mais, nem passo pé da casinha mais. Eu vou contar uma coisa. Quando a gente foi para Caxias, né? A gente tinha olha lá, já nem tem caixinha mais. Tinha um consultório de um terapeuta lá, né? E aí ele um dia me convidou para me trabalhar lá, mas como que era o meu trabalho, tá? Agora eu falei que agora na internet eu vou contar tudo que eu não falava antes. Eita, Aí, quando agora. eu cheguei em Caxias, a senhora falou, ó, você vai trabalhar nessa clínica. Eu pensei, pô, mas como? Eu não, só se for de faxineira, porque eu não faço nada, né? E aí, quando eu cheguei lá, daí passou um tempo, o Simão foi pra igreja, aquela coisa toda. Aí ele falou, né, homem que evangeliza muito, né, é uma benção. Aí ele falou para mim se eu queria ir. Então, o que ele fazia? Ele consultava a pessoa. Quando ele via que era espiritual a situação, ele pegava então e falava que na sexta-feira ia ter uma consultora espiritual lá que ele prescrevia que ela tinha que passar comigo. Aí na sexta-feira estava eu lá no consultório de jaleco, tudo arrumadinha, e a pessoa ia. E aí eu começava a conversar com ela, e daí até eu falava de Jesus, ela entregava a vida para Jesus, né? Ia 2, 3 sessões, porque ela aí prescrevia, né? Ia lá. Que legal. Aí ela acabava entregando a vida para Jesus e a gente mandava para um lugar mais perto da casa dela, uma igreja. Em um ano foram 76 pessoas que entregaram a vida. Uau. Com essa de um consultório que, sabe, as pessoas iam, porque se o médico falou para fazer, cara, se o médico assinar e falar, olha, você tem que passar com essa terapeuta espiritual aqui, a pessoa vai. Sim. E as pessoas iam, e aí aconteceu assim. Eu fiquei um ano, eu amava, né? Acontecia de pessoas ficarem endemoniadas, acontecia de tudo lá também, né? Eu ficava imagino. Mas era muito bom mesmo. E a milagre também via aquelas coisas assim, mulheres sendo curadas e pararam de ir porque daí ia perder a aposentadoria, né? Então teve coisas assim também, de você ver coisas acontecendo, mas era muito bom. Então, eu já não tenho casinha há muito tempo, viu? Ô Mara, sabe o que eu acho legal? Você viu essa oportunidade assim, e você abraçou ela, você não perdeu ela, né?
Tanto é Não. que 76 pessoas aceitaram Jesus ali. Então, teve um tempo, quando a gente chegou lá em Belo Horizonte, a gente fazia culto na capela do hospital, porque o hospital ele tinha uma capelinha ali. E aquele ambiente de Eu preguei lá, né? ansiedade. Você foi, não foi, Mara? Eu fui um dia lá, lembra? Eu fui Na capela do hospital, não é? na capela Ali, do hospital. Mara, ali era um ambiente onde se você falasse para qualquer parente de doente, falasse, olha, querido, se você plantar a bananeira e beber a água, o teu parente vai ser curado. A pessoa está tão entregue ali, tão carente de Deus, né, que a palavra, você semeava a palavra, ela encontrava assim terreno fértil ali, aberto, sabe? A qualquer tempo, qualquer hora que você fosse ali. A gente marcava os cultos justamente na hora da visita hospitalar. Então ficava assim, né? A capelinha ficava gente saindo pelo ladrão ali. Então, Viu? E você o que deu um você falou exemplo lá de no começo, consultório. né? O que você falou lá no começo, né? Que agora é o terreno próprio para oportunidades, né? Exatamente, exatamente. Então, Pandemia é a o gente, terreno. pois é, a gente deu o exemplo ali, você deu exemplo do consultório, estou dando exemplo do hospital, né? Qualquer lugar é lugar, principalmente nas circunstâncias da pandemia que está agora, todo mundo ansioso, todo mundo nervoso, É, né? Não eu perde a chance. O apóstolo Paulo fala: a tempo ou a fora de tempo, prega a palavra, prego. seja testemunha. Eu vou contar uma coisa só para você, tá? Ninguém vai escutar a gente agora. Tá, Semana. pessoal, tampa os ouvidos Ninguém, aí. ninguém escuta agora, só eu tô aqui. A Gi pode ouvir. Agora aqui, ó, aqui em casa tinha uma regra que só podia usar o telefone e o celular até as 11, 10h30, 11 horas. Só que agora, como eu sou youtuber, eu tenho que ficar mais tempo até meia-noite. Esses dias eu Ó, lá no YouTube, daqui a pouco veio um pedido no Facebook. Alguém conhece alguma benzedeira? Gente, eu coloquei lá, eu benzo. E não cobro nada, coloquei lá, beleza. A pessoa já quis, já fiz, daí eu falei pra ela, não, nós vamos fazer 7 dias de benzimento. Tô semana toda, 9 horas, 10 horas, tô benzendo a mulher todo dia. Eu leio o Salmo 91, lá o Salmo 23, dou palavra de bênção pra ela, mando ela botar a mão, orar. 7 dias. Tô, benzedeira. Aí, rapidamente, eu mandei pro pastor Luiz. Pastor Luiz, ela disse que eu conte para o senhor, eu já vou mandar para o senhor falando que agora eu estou fazendo benzimento. Né? Daí ele, acho que ele estava sonolento, que era 11 horas da noite, sabe? Ainda bem que ninguém ouviu. Volta aqui, volta aqui. Eu queria ver a resposta do pastor Luiz, Mara. Eu não fiquei muito para esperar a resposta dele. Ele fala assim, eu falei, pastor, eu só, benzer já está, a palavra benzimento é dar a bênção, primeira coisa. Uhum. Segunda coisa, eu sou mãe de santo, eu tenho 4 santos aqui em casa. Segundo, verdade. meu guia é o Yeshua, eu trabalho com o guia Yeshua. Gostei, Pronto, gostei. gente. É o guia Yeshua, eu trabalho, faço, aí, claro, se acontece como a benzedura foi boa, uma passa para outra, já tô com 2 clientes. Você fica conhecida agora no meio. Tranquila, tô bem de boa. Mas a vida, a nossa vida cristã, ela tem que ser dinâmica, assim, né? A gente tem que ver oportunidades e fazer com que a oportunidade a gente leve o nome do Senhor Jesus. Como diz ali Paulo, né? Eu fiz sábios com sábios, eu fiz débil com débios, eu comi carne, comi legumes, e assim a gente tem que fazer. Eu como gafanhoto, eu como de tudo, tranquila, não tem problema nenhum, né? Estou treinada já, né, César? Mas se você quiser, eu posso ir também, tá? Ué, a porta aqui está sempre aberta. Vamos fazer um consultório aí, ó. Coloca a Carla. A gente junta tudo, e a gente faz um consultorião. Coloca a Carla para fazer consultas espirituais aí. Vamos fazer isso sim. Oportunidade está faltando, acabando o nosso tempo. Vai dando tchau para todo mundo, tá acabando. E aí a gente pode
Fale um tchau aí pro pessoal que acabou nosso tempo aqui. Logo Pessoal, te convido de novo. Obrigadão aí pelo prestígio aí, viu, gente? Deus abençoe todo mundo aí, queridos. Amo vocês. Foi uma bênção. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Manda um abração para todo mundo.